Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, não é? Todo mundo teve uma semana legal, graças a Deus, não é mesmo? Vamos continuar aqui o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber, hoje com o tema 29. Hoje eu falei certo, que vai perguntar o seguinte: se esconder debaixo da coberta engana o obsessor? Se você sentir solidão e não tiver mais motivos, não desista de você. O nosso estudo espírita dessa semana vai tratar sobre recursos espíritas para a desobsessão, não é? Então, ouçam aí. Assim como as doenças são resultados das imperfeições físicas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um mau espírito. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar para sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, pessoal, como nós já vimos em estudos anteriores, a obsessão é classificada por Kardec em 3 tipos, não é? Vamos relembrar: obsessão simples, fascinação e subjugação. Hoje nós vamos continuar falando de obsessão, mais focado na obsessão simples. Nos casos mais comuns de obsessão simples, não é? Nós somos capazes de nos livrarmos sozinhos dessas influências, tá bom? A obsessão simples é o quê? É uma influência negativa e constante no nosso pensamento por algum espírito. Então, esse tipo de obsessão, nós temos a capacidade, na maioria dos casos, de nos livrarmos sozinhos. E quais seriam os recursos que nós dispomos para nos livrarmos, não é, dessas obsessões simples, dessa influência desse irmão que fica constantemente ali falando para a gente fazer isso, fazer aquilo e nos influenciando? Bom, nos casos mais simples, não é? O que se recomenda é a mudança de pensamento do obsidiado. Só isso resolve. Por exemplo, eu sou caracterizado, o meu caráter, por ser uma pessoa invejosa. É óbvio que um irmão que vibre com o mesmo sentimento que eu, ele vai estar ao meu lado ali, me influenciando a continuar tendo esses sentimentos. E o que é a minha mudança de pensamento? Eu reconhecer esse meu defeito, esse meu erro, e buscar, através da prece também, né, e outros recursos que nós veremos, me livrar desses pensamentos, mudar essa minha vibração. Eu mudando essa minha vibração, geralmente resolvo esse caso. Em alguns casos mais avançados, não é? Além dos recursos espíritas, a doutrina recomenda um auxílio profissional, de um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, não é mesmo? Nós temos que buscar o auxílio profissional, visto que esses irmãos estudaram, não é? E não foi pouco, foi muito, para nos auxiliarem a nós nos livrarmos dessas obsessões, não é? Através de orientação também. Bom, a obsessão, por ter seu início numa causa moral, lembremos do exemplinho que eu dei da inveja, uma causa moral, não é? Ela necessita de uma prevenção que Só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for essa, quanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas.
feitas no interesse de sua educação moral. Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que, durante o tratamento da obsessão, o obsidiado, ele tem sempre que estar cioso de que tem que trabalhar pela sua própria melhoria. Porque se eu não me melhoro, se eu não mudo a minha vibração, o meu pensamento, o meu jeito de ser, não é? Não vai resolver muito. E além de eu me melhorar, de eu buscar essa minha mudança, essa minha reforma íntima, eu devo fazer o quê? Prece. Ato simples salutar independente do processo obsessivo pelo qual atraímos bons espíritos e adquirimos força moral necessária para vencermos dificuldades, voltando ao pensamento reto. Aprimoramento íntimo. Nos esforcemos ao autoconhecimento, pois a nossa vontade é força consciente que nos impulsiona para a transformação íntima e nos libera das faixas de influências negativas. Passe e a água magnetizada. Pela transmissão de energias através da fluidoterapia, substituímos os miasmas que impregnam nosso corpo físico e espiritual por energias salutares. O Evangelho de Jesus. Assistir palestras que explanam o Evangelho cria um momento de acolhimento e esclarecimento pelas vibrações elevadas ofertadas pela espiritualidade de amor. Então, esses foram os recursos que a doutrina espírita disponibiliza no tratamento da obsessão, da desobsessão simples. Temos que ter em conta sempre, não é eu me livrar, não é, daquele maldito que anda me perseguindo. É eu me livrar daquele irmão que ainda não entende o quão é importante a nossa mudança, que nós estamos aqui para evoluirmos moralmente e intelectualmente. Por isso que o melhor remédio que a doutrina espírita sempre nos recomenda contra as obsessões é a prevenção. E como a gente se previne? Precisando ter vontade firme de querer melhorar, de querer mudar, de querer fazer a nossa reforma moral, não é? E praticando o bem. Por isso, meus amiguinhos, ficar escondido embaixo do cobertor ou da coberta não é suficiente para nos livrarmos dos nossos obsessores. Nós temos que colocar a mão na massa, não é? E ter em mente que muitas vezes esse irmão, esse nosso obsessor, não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, nesse passado sombrio, que a bênção da reencarnação cobriu, com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Sueli Caldas Schubert, em um livro Obsessão, Desobsessão. Por fim, devemos sempre perdoar para sermos perdoados. Lembremos ainda que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Uma excelente semana e tchau!